Doutor Ivan Grava com a gente aqui hoje na nossa estreia aqui do primeiro. Muito obrigado por colar na Alambrada aqui pra gente. A gente já recebeu aqui o seu pai, doutor Joaquim Grava. Foi uma baita de uma entrevista. Quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente hoje, estreando o nosso estúdio novo. Boa noite, obrigado por colar aqui na Alambrada com a gente. Valeu, doutor. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite do Fabrício Cascão. É um prazer enorme estar aqui. E muito legal estar aqui com vocês para participar da... É isso aí, Ivan. Pô, eu queria saber o seguinte. Primeiro, vamos falar a verdade. Você trabalhou quantos anos no Corinthians? No Corinthians deu 7 anos e pouquinho, no profissional, né? Isso, você saiu em 2021, 2021. Mas entrou em 14, é isso? Entrei em 14, comecinho de 14, né? Mas antes disso, eu trabalhei no futebol feminino do Corinthians. Isso. Demos uma estudadinha aí. Eu trabalhei no feminino do Corinthians, daí eu fui Qual, trabalhar... Um aninho? Foi um ano, isso, foi um ano. Um ano que eu trabalhei no feminino do Corinthians, depois eu fui trabalhar em outro clube, né? No Audax, por um período que eu trabalhei em base profissional. Daí depois em... Mas 14... não com o Vampeta como chefe, né? O Vampeta era meu chefe lá. Ai, a banana tá comendo o macaco, cara, né, Vamp? Pelo como é que é? O Vampeta, isso é demais, hein, cara? Pô, o Vamp tá demais. Vampeta era... Como é que é o Vampeta? Já vamos começar, que eu sei que você não tem como não perguntar isso, né, cara? Como é que é o Vampeta de chefe, cara? Pô, foi bom, viu? O Vampeta era um chefe legal. Não fazia, não enchia... Pode falar? Não enchia nosso saco. Pode falar palavrão, pode falar o que você quiser. A gente tá como se estivesse no bar aqui, né? E depois do jogo ainda tomava uma cervejinha junto. É, o Vamp não é só cerveja, né? Se deixar, o Vamp toma todas, tudo, uísque. Uísque acho que ele não é muito fã, não. Mas ele toma vinho branco. Vinho branco, o Vamp acha que é príncipe, pô. Mas é do tempo que ele morava na Itália, né? É verdade, verdade. Que ele roubava os vinhos do Ronaldo Fenômeno. É, ele fala dessa história. Jogou com ele na Inter de Milão. O Cascão perguntou pra você aqui, né, doutor? Começou pelo futebol feminino, chegou em 2008 no Corinthians. É, foi 2008, o ano inteiro de 2008 eu trabalhei no feminino do Corinthians. Aí depois eu não consegui conciliar o Corinthians com a residência, né, que é uma especialização que a gente faz depois que se forma. E aí eu fui fazer minha especialização e depois quando eu terminei tudo, no final de 2012 ali mais ou menos, eu terminei tudo. Aí eu voltei trabalhando no Audax. E trabalhei no Audax um período, depois teve a oportunidade de profissional do Corinthians, que eu fui em 2014. E médico estuda... Quantos anos? São 6 anos de residência? A faculdade são 6 anos, né? Mais depois residência? A residência mais 3 anos. Meu Deus do céu. Depois a subespecialização mais 1 ano. E todos os cursos, as pós-graduações. Quer dizer, mais de uma década de dedicado só ao aprendizado primeiro, né? Sim, é uma década só ao aprendizado da medicina, né? Depois que você se forma, que você começa a fazer residência, você já está atuando, mas normalmente você atua dentro de um hospital-escola, fazendo a sua área, né, de atuação, que no meu caso ortopedia, então você opera trauma, essas coisas, mas é uma época de estudo, né? Mas um hospital-escola, mas só que você já tem escola dentro de casa, né? Sim, escola maravilhosa, não preciso falar, mas o Ivan é filho do Joaquim, que, enfim, é médico do Corinthians há 200 anos, Joaquim, que é parceiro, que tá lá, que deu nome ao CT do Corinthians, que tá marcado na história do Corinthians, né? E como é que é essa relação? A sua paixão pela medicina, obviamente, começou com o teu pai, mas como é que é você convive com os grandes astros do Corinthians desde pequenininho? Como é que é esse início aí de vida e de paixão pela medicina? Assim, falando de Corinthians primeiro, né? Eu nasci, meu pai já era médico do Corinthians. Então, verdade. Eu desde sempre frequentei o Corinthians, ia com meu pai nos treinos, até pelo fato, né, de o médico já ter pouco tempo de ficar com os filhos, né? Como eu tenho pouco tempo para ficar com os meus filhos. E meu pai, mais ainda na época do futebol, então o nosso passeio com o meu pai era ir até os treinos do Corinthians. Então meu pai levava a gente nos treinos, eu e meu irmão, e enquanto já estava tendo treino, a gente, na época era no Parque São Jorge, então a gente aproveitava para ir brincar, jogar uma bola ali no Parque São Jorge, mas para ficar com ele, depois ia almoçar tudo. Então a gente teve eu e meu irmão, né, tivemos um crescimento, uma convivência muito grande. Inclusive, naquela época era um pouco diferente, né? Ele levava a gente nas concentrações, tudo. A gente tinha um contato muito grande com os jogadores. Então, com toda a comissão. Que ano, mais ou menos?
De 88 em diante, mais ou menos, né? Então, a geração do lembro. Ronaldo Giovanelli. Sim, sim. Que, aliás, falei pra você que mandou um abraço. O Ronaldo destruiu o ombro lá. Ele tomou uns meios e foi jogar um Foi futebol. isso? Certeza que foi Não, isso. foi isso. Não, mas você sabe qual é o pior, né? Você sabe qual a posição que ele foi jogar? Ele é centroavante. Centroavante. Isso é Foi centroavante. dividir com o goleirão. Ele vinha de voadora nos caras quando ele era goleiro. Aí agora ele reclama que o goleiro... Eu vi agora, tava vindo pra cá no metrô, eu vi um vídeo dele, que ele acabou de postar, ele driblando todo mundo na final de 94. Ele era um puta louco, ele pegou demais, mas quando ele saía jogando, não tava nem aí, né, cara? Eu lembro dessa que ele pegou, saiu driblando e driblando chutou. todo mundo. Eu lembro Tá nem disso. Mas o Ivan, ele o Ronaldo era um dos caras dessa época sua de infância, o craque Neto, o Neto, né, pra quem não sabe, o craque Neto também fazia parte desse elenco. Birubiru, você deve ter convido um pouco o Biro. Sim, lembro de todos eles, né? Os que eu mais lembro dessa época, né? O Ronaldo, o Neto, o Márcio Bittencourt, Márcio. o Marcelo de Jean. Marcelo de Jean Marcelo também. colou com a gente aqui também. Quem mais, hein? Dessa época são os que eu mais lembro. O Mauro, né? Que depois eu trabalhei com ele lá no Corinthians. No Corinthians agora. Ele tá até hoje no Corinthians, o Mauro, né? O Mauro, se não me engano, tá. Enquanto eu estive lá, o Mauro estava lá. São os que eu mais lembro dessa época. E depois de todos os outros anos, né? O Fabinho também eu lembro bastante. O Tupanzinho. Então são jogadores que eu lembro que eu convivi bastante com eles. E tinha uma convivência bem legal com eles. E eles todos moleque, né? Brincavam comigo. Porque ele é 90, todos novos, 25 anos, cara. Os caras moleque. Todos novos, assim, brincava muito comigo, com meu irmão, assim, depois dos treinos, era bem legal, assim. Seu irmão é médico também? Não, meu irmão é preparador físico. Foi para outra área ali, mas também é envolvido com futebol, não? Sim, o Flávio, né, trabalhou no Corinthians. Também? Acho que por uns 15 anos. Daí agora ele tá morando e trabalhando nos Estados Unidos. Eu faria isso também, porque os Estados Unidos, aqui tá feia a coisa. E aí você chegou, aí só transportou... Não falou da paixão pela medicina, como começou essa... A paixão pela medicina começou... Quando que despertou mesmo? Eu acho... A gente tem que fazer uma reflexão, mas eu acho que foi na adolescência, né? Na adolescência que despertou essa paixão por medicina, onde eu comecei a me interessar mais, perguntar mais. Eu pedia pro meu pai para ir junto, mas daí não no Corinthians, no consultório, para ver as coisas, né? Alguns livros que meu pai tinha, eu pegava, lia, olhava, e tudo isso foi despertando, mas eu tive mesmo a vontade de fazer medicina ali quando eu estava no primeiro, segundo colegial, que foi quando eu quis fazer medicina e sempre me apaixonei, sempre gostei de medicina. Não tinha medo de sangue, não, né? Não, nunca tive esse problema, ainda bem, né? Tem gente que tem, meu. Você um cara rasgado. Não, tô falando nós. Sim, pô. Ele tá no colegial ainda. Existem médicos que eu estudei com alguns, que não medo de sangue, mas não se dão bem com sangue, e eles vão para outras áreas, né? Que a medicina é muito ampla. Aí vai ser radiologista, vai ser patologista, outras áreas que você não tem esse contato. E temos aquela medicina de diagnóstica lá, como é que é o nome da faculdade? Radiologia. Não, mas da faculdade. Tem um tipo de medicina aí que que vai mais para laboratório, né? Biomedicina. Biomedicina, exatamente. Biomedicina.